E aí acho que vem num momento que tá todo mundo muito autossuficiente, todo mundo muito pronto e tal, e aí vem a pandemia e trava, assim, e dá uma sensação de impotência, porque, porra, a gente tava no estágio e fala, cara, a gente pode tudo, o ser humano é foda pra caralho. Exatamente isso. E aí você vai ficar na sua casinha, você vai pedir comida ali, ou você vai trabalhar de casa, você abandona o escritório, seu estilo de vida, viagem, não vai poder nada disso. Ou morre alguém que você gosta muito. Sim, chegando já no que não estágio estava muito na pior. idade de morrer. Sim. Certo? Então, assim, é a experiência da contingência, do acaso, né? Em filosofia a gente fala contingência, o acaso. Quer dizer, e que a gente estava muito acostumado a controlar tudo, o que é, em certo sentido, muito bom. Não estou dizendo que não é bom, não. Tomara que não tenha pandemia nenhuma mais. Sim. Mas, assim, não estou dizendo que é bom e que forma o nosso caráter. O cacete. A gente pode sofrer de outras formas. Que a gente já sofre de outra forma. A gente já sofre um agravante. suficientemente. Sim. Mas o que eu quero dizer é que, assim, essa experiência de contingência, de acaso, a gente tem tido razoável sucesso em manter essas situações sob um certo controle. E aí vem a pandemia, chuta a nossa cara, e de repente você tem um transtorno na vida, pessoas muito próximas de você morrem ou quase morrem. E aí a gente tem a experiência de que a gente é frágil. Que a gente tinha esquecido dessa sensação, né? Desamparo, como dizia o Freud. A experiência do desamparo. Ele perdeu uma filha de gripe espanhola, né? O Freud. A Sofia. E você acha que essa pandemia fez realmente a gente se voltar pra gente, de observar coisa que a gente não via, ou isso é tudo uma ilusão, uma mensagem otimista pra gente encarar isso? Assim, vai ter algum tipo de aprendizado ou sequela depois da pandemia, ou isso é uma ilusão? Se a gente olhar a outros momentos históricos em que aconteceram coisas semelhantes, o que é mais possível que aconteça é que daqui a alguns anos a gente nem vai lembrar dessa pandemia. É claro que quem perdeu entes queridos vai lembrar, ainda que, mesmo quando você perde entes queridos, a vida segue. Não que você não sofra, mas segue, a vida segue seu curso, né? Então, acho que não, a gente não aprende muito com essas experiências. Eu digo a gente, eu falo a humanidade em geral, né? Isso não significa que algumas pessoas em São Paulo que têm grana não possa ter descoberto que é melhor morar em Tu, certo? E aí ela vai morar em Tu, e aí ela fica em Tu durante 2 anos, aí vamos ver se vai rolar. Vamos ver se o casamento vai segurar morar em Tu, sem vida social nenhuma. Vamos ver se, quando as pessoas começarem a pressionar de novo para ter vínculos profissionais presenciais, se a pessoa vai continuar morando em Itu, certo? Então, e do ponto de vista moral, a humanidade entra e sai de pandemias como entrou, do mesmo jeito. Olha só as baixarias com as vacinas. Sim. As disputas todas com vacinas. Olha, a gripe espanhola, ela começou por volta do verão de 18, certo? Que é quando a Primeira Guerra Mundial estava acabando, né? Aparentemente ela teve um primeiro caso nos Estados Unidos, no estado de Kansas. Depois apareceu na Europa. França, Inglaterra, Alemanha, Áustria, Rússia esconderam. Por quê? Porque estavam em guerra e os soldados estavam morrendo. A Espanha, que não estava em guerra, foi a primeira que botou a boca no trombone, por isso a gente chama de gripe espanhola, certo? Porque a primeira mídia que botou a boca no trombone foi a mídia espanhola, com o surto que aconteceu em San Sebastián, certo? Então, assim, isso foi a Primeira Guerra, acabando, a gripe espanhola começando, a gripe espanhola matou mais do que a Primeira Guerra. 20 anos depois, a gente fez a Segunda Guerra. Aprendemos porra nenhuma. Porra nenhuma. A gente aprende medicamente, fizemos vacina numa velocidade que nunca foi feito. A gente aprendeu a criar formas de produção econômica à distância. Sim. Em parte isso permanece, porque já existia como potência, né? Em algumas escolas você pode aprender a usar recursos à distância com mais frequência. O que parece que a gente não aprende é isso que se fala muito por aí,
que é a tal mudança moral. Ou a gente vai ser mais solidário, ou a gente vai prestar mais atenção em si mesmo, nas coisas. Isso aí é papo furado, é marketing vagabundo isso aí. A gente não vai. Historicamente não tem nada que prove, entende o que eu quero dizer? Sim. A melhor forma de você olhar para frente é olhando para trás. No sentido de que você olha para trás e vê como que a gente se comportou em situações semelhantes, e aí você consegue dizer o que é possível acontecer. A humanidade mudar por causa da pandemia de coronavírus seria um milagre da magnitude do Mar Vermelho se abrir. De acordo com a história. Será que mudaremos a história? Provavelmente não. Eu vejo muita gente falando que essa pandemia veio porque tem um propósito na nossa vida e vai mudar. E aí você tem uma frase que eu gostei muito, que eu vi em um dos vídeos, que é: se você achar que tudo tem que ter um propósito, você já está precisando de remédio. É isso aí. Pô, imagina se tu tem propósito, fudeu, né? Imagina você viver o tempo inteiro, 24 horas por dia com propósito. E a gente acha que né, é meio imposto que isso seria a forma correta de viver, né? Pô, por que eu vou fazer isso? Isso tem que ter um propósito de alguma coisa. É claro que se você consegue... A maior parte das pessoas, o propósito é comer a janta. Não morrer de fome, não morrer de doença. Se você já tem condições básicas, então você pode, por exemplo, ter propósito, fazer uma carreira. Se você está melhor ainda, você pode ter como propósito trabalhar numa coisa que goste, o que é um artigo de luxo, trabalhar numa coisa que goste, né? Agora, ter propósito o tempo todo, de fato, você precisa tomar tarja preta, porque você, inclusive, logo você fica paranoico, porque paranoico é aquele cara que acha que tudo tem sentido. É. E tudo é em relação a ele, né? E o sentido é todo em relação a ele. Agora, essa ideia da pandemia como um propósito, eu vi muita gente falando isso, né? Principalmente no começo, Sim. que a pandemia estava na moda, né? Então, assim, que o vírus veio para... Eu vi uma vez uma figura falando que o vírus veio para a gente voltar para casa. Imagina, muita gente não tem casa, muita gente voltou para casa e enlouqueceu. Muita gente perdeu o caso. Muita gente perdeu casa, tinha e perdeu a casa. Sim. Então a pessoa pega o umbigo dela e transforma o umbigo dela numa análise sócio-histórica, cara. E aí ainda coloca uma viagem na maionese. O vírus veio para... O vírus não veio para coisa nenhuma. Ele é uma besta, certo? Que tem a capacidade de parasitar nosso organismo e matar muitos de nós. Mas ele não veio para coisa nenhuma. É cego. É que isso normalmente deixa muita gente desesperada. A ideia é que o universo seja cego. E essa angústia assim, que a gente tem, você até inclusive falou sobre... A gente tenta substituir ela por muita coisa, né? Pra gente tentar viver minimamente bem. E aí você fala até sobre as sensações, né? A gente atribui sensações no lugar de angústia e isso vai deprimindo a gente cada vez mais. A gente tenta tapar esse buraco com várias coisas e no final a gente acaba aumentando a nossa frustração. É o que em filosofia se chama de estágio estético. Estágio estético. É, porque a esteses em grego é sensação. Por isso que você fala anestesia, certo? Para você não sentir nada. Então, estágio estético em filosofia significa uma vida estética. Você querer tapar a angústia que todo mundo sente, por várias razões, com sensações. Então, comprando, transando, viajando, entendeu? É isso que se fala em filosofia. E no final das contas, você nunca consegue. E aí no final você até fica de bode e as sensações perdem o efeito. Assim como quem é viciado em droga ou viciado em sexo, né? Que no final já não faz mais sentido de tanto que você exerce aquela ação. Isso é um conceito em filosofia. A gente vai meio vulgarizando as sensações com isso, a gente vai perdendo cada vez. Então, sei lá, você se atraiu por uma pessoa e aí você conquistou, foi lá, transou, beleza? Exatamente. Next, isso. próximo. E aí isso vai ficando. Mas então. Chama de Dom Juanismo. Dom Juanismo. Por causa do Dom Juan que fazia isso, né? Você quer Aquele conquistar e aí quando você quer conquista... conquistar, quando conquista vai embora, perde o tesão. Mas isso seria para tampar a nossa angústia, mas a gente foi ensinado a não ter angústia, né? Parece que é um crime você ser angustiado, você ter depressão, você ter um momento de tristeza. A gente não tampa esse momento, a gente não substitui ele, a gente vive ele e como sai disso? Você nunca, na verdade,
Isso está dentro do âmbito do que em filosofia a gente chama de filosofia da existência, tá? É uma escola filosófica específica que nasceu no século XIX. Ou algumas pessoas chamam de existencialismo, mas e tem a ver com a experiência moderna, a urbanização, a transformação dos vínculos, a possibilidade, o desencaixe social que a gente vive até hoje. Sim. A modernização vira o mundo pelo avesso. No começo aqui a gente estava falando justamente das dificuldades de relacionamento, porque as pessoas agora só pensam em carreira. Sim. Ninguém tinha carreira 100 anos atrás. Você ia lá, batia o ponto e vai. Né? Assim, Chegou a data, aposenta e há acabou. 500 anos atrás, a maior parte dos caras iam para a guerra, morria de alguma forma, morria de peste, e as mulheres ficavam grávidas com 13 anos. Como algumas ficam até hoje, Sim. 13, 14, principalmente quando é pobre. Então, assim, então você teve um processo de transformação muito rápido, e esse processo de transformação gerou e gera uma experiência de vazio de sentido, porque não é que antes a vida era linda, é que antes não tinha opção. Então, como não tinha opção, você só comia a mesma coisa, o mesmo prato, macarrão, macarrão, macarrão. Aí agora você tem um monte de opção, tem um menu com 150 mil opções. E você tem que ficar escolhendo o tempo inteiro. Então, a angústia moderna, que é da qual isso está falando, dessa experiência moderna, é um sentimento de que você está o tempo inteiro exposto a escolhas difíceis, dúvidas. Ao mesmo tempo, você tem angústia porque você quer controlar tudo e não consegue controlar. Você percebe que vai fracassar seu mecanismo de controle das coisas. Aí você se sente dominado pelas variáveis exteriores e interiores. Então, não tem como sair fora da angústia.